Pessoal, muito bom receber vocês aqui para a gente iniciar essa discussão e estou muito feliz porque no final do dia, quem assistir essa aula até o final vai sair totalmente diferente, né? Então, muito massa estar com vocês aqui e deixa eu perguntar uma coisa e responde assim de uma maneira bem honesta. Eu não estou perguntando isso para te julgar, tá? Porque eu também já respondi o não, né? Você sabe fazer prompt do zero, não é ficar pegando prompt na internet furreca, não. Fazer prompt do zero. Ou você fica nessa onda que agora existe no Brasil das pessoas ficarem na internet baixando o prompt dos outros. Aí você baixa o prompt dos outros, né? Aí cara, baixei esse prompt aqui que o fulaninho usa. Mentira, ele não usa. Mas eu baixei. E aí, quando você vai usar o bendito prompt, sai uma porcaria. Aí você vê a IA alucinando, a IA dando um conteúdo superficial, a IA não te entregando o que você precisa, e você tem a impressão, inclusive, de que era melhor ter feito na mão mesmo, né? Hoje, na internet, o que mais tem é gente te entregando prompt. A questão é, esses prompts têm qualidade? Então, no nosso encontro de hoje, não só você vai aprender como bater o olho e ver se um prompt é de qualidade, ou se é só para pegar o teu e-mail. E segundo, você vai ver como você cria do zero prompts acadêmicos de qualidade. E te digo mais, em segundos. Top, né? Então, a gente está falando aqui de você ter prompts infinitos a partir de agora, em segundos. Aliás, você aqui que já tentou usar chat GPT, você recebeu resposta genérica, você recebeu alucinação, inventou informação. O problema não é IA, o problema é o prompt, o problema é você, né? Assim como o problema era eu, porque eu também não sabia, né? E hoje eu sou criador de inteligências artificiais. Eu já criei mais de 10 inteligências artificiais. Eu já ganhei múltiplos 7 dígitos com inteligência artificial. E aí eu posso te dizer com tranquilidade de quem está no polo do criador e não do polo de quem gera prompt de chat GPTzinho aí aleatório. O fato é que quando você domina a criação de prompt de excelência, assim, você praticamente zerou o jogo. Porque pensa só, 99% dos acadêmicos não usa IA. Dentro do 1%, 99%, 1% não sabe criar prompt. Aí fica nessa coisa, nessa tara de ir para a internet e se dar mal. Tá fazendo sentido isso, gente? Tá fazendo sentido? Bota aqui no chat, inclusive eu quero que vocês coloquem muitas perguntas. Essa é uma aula inédita, nunca realizei essa aula. Essa é uma aula prática e essa é uma aula que você vai sair daqui de boca aberta. Vamos lá. Antes de eu te explicar como você vai fazer os prompts em segundos, você tem que entender o que é um prompt, né? De uma vez por todas, tá? Porque como é que você vai criar algo que você não entende, né? Que você não sabe, sabe? Então, o que você vai ter aqui é liberdade. Porque você simplesmente vai parar de ficar pegando promptzinho sendo enganado na internet pelos outros, tá? Vamos lá. O que é prompt? De uma maneira bem clara, uma maneira bem objetiva para você aprender. O prompt é uma orquestração de comandos que você dá à inteligência artificial. Se você usa o chat GPT, você usa o prompt no chat GPT. Se você usa no Gemini, você usa no Gemini. Se você usa no Academy 24 horas, você usa lá. E aí já é um erro que tem na internet por aí. O cara chega e te dá um prompt. E aí ele, como não sabe de engenharia de prompt, ele nunca criou uma IA, ele te dá um promptzinho lá bem furreca. Você, como não sabe de engenharia de prompt, não criou IA,
você usa aquele prompt. Só que ninguém te disse que cada IA tem um modus operandi específico. Então, o prompt, ele pode funcionar muito bem no Gemini. Quando você vai no chat GPT, não, ele já performa pior. Quando você vai no Notebook LM, já performa pior. Então, o lance hoje não é ter prompt genérico, tá? O lance hoje é ter prompt alfaiate. Alfaiate, escrevi aqui bonitinho. Então, pessoal, hoje o teu prompt, que você às vezes até gastou dinheiro com esse prompt, ele pode funcionar muito bem numa IA e no outro ser uma porcaria. Então, quando você desenvolve a habilidade de criar prompts completos, profundos em segundos, você só faz prompt alfaiate. Você nunca mais faz prompt genérico. Beleza? Então, quando você usa um prompt mal feito, é como você chegar para IA e falar assim: Ô IA, escreve um artigo aí. Pensa só, você está interagindo com uma pessoa que começou a estagiar para você. Primeiro dia de estágio. Ela nunca leu nada sobre o seu tema de expertise, ela está se ambientando ali, ela não sabe nem como é que você pensa. E aí você chega e fala assim: escreve aí um artigo, sabe? Não vai dar certo. Então, quando você vai criar um prompt hoje, não basta a sentença inicial. Quando a gente está falando de prompts completos e profundos, você precisa ser específico no seu prompt ao extremo, ultra específico, de um jeito que você nunca imaginou ser específico. E aí você tem excelentes resultados. Olha só, quando você tem prompt fraco, a resposta é fraca. Prompt fraco, resposta fraca. E aí, o prompt ele pode ser entendido de dois tipos, né? De duas maneiras. Quando se fala prompt, tá? A linguagem pode levar para dois significados. Um é um comando singular e o outro é um comando em sequência. O que que é um comando singular? É uma única sentença que geralmente eu uso no início. Quando eu vou usar lá o chat GPT, eu coloco lá. Opa, me ajuda aí a escrever um artigo sobre não sei quem, não sei o que lá. E o chat GPT vai lá e escreve. Pelo fato dele não ser uma IA treinada em mundo acadêmico, como é o acadêmico 24 horas, as chances dele escrever algo genérico e que não vai funcionar para você são grandes. Comando singular. Outra coisa é o comando em sequência. O que que é o comando em sequência? Você gera a sequência de interação com a IA. Então você tem o inicial, mas depois você tem a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, a quinta parte, a sexta parte, por aí vai. Obviamente, esse comando em sequência tende a ter mais resultado do que somente o comando singular. Concorda comigo? Pensa aí. O que que é mais fácil para uma IA me entregar algo que eu quero? Eu simplesmente pedir algo no início e assumir que ela vai me entregar, ainda mais uma IA genérica, que não é treinada para o mundo acadêmico? Ou eu fazer o inverso. Eu pedir para a IA chegar do início ao fim, bonitinho no processo de interação. O que que é melhor para minha interação com o estagiário? Eu chegar no início, pedir tudo para ele, e ele que se vire no dia um, ou eu prompteá-lo por partes. Depois que ele fizer a anterior, eu faço o seguinte. Então, você já deve ter chegado à conclusão de que é melhor um comando em sequência. Agora, quais são os erros de prompt? O que que a galera pisa na bola? Por que que o pessoal ainda está na era pré-IA, né? Em busca do prompt perfeito, né? Então, tem gente que quer competir com a IA. Gente, eu tenho IA de vários nichos. Eu tenho IA para o mundo do direito, eu tenho IA
para o mundo marketing, para o mundo dos escritores, eu tenho IA para o mundo cristão. Com certeza, os piores utilizadores de IA são do nicho acadêmico. E ó, eu sou acadêmico. Eu tenho milhares de usuários em todas as minhas IAs. Quem geralmente pior usa as minhas IAs? Os acadêmicos. E ó, o cara quer competir com a IA. O cara chega, usa a IA e ele fala assim: ah, eu faço melhor. Ele só esquece uma coisa: a IA não é para fazer melhor do que ele, é para fazer melhor do que ele no tempo que ele dá. Então, eu e você fazemos melhor do que a IA. Só que a gente não faz em 15 segundos. E geralmente o cara que está competindo com a IA é porque ele tem um problema de insegurança, ele tem um problema de ego também, às vezes, e ele não sabe usar a IA. Aí é como se ele usasse mal para ele chegar à conclusão de que ele é o bambambam bam, bam, e poder dormir tranquilo, de que ele não está ameaçado. E na verdade, se você usar isso aqui de um jeito profissional, cara, eu vou te falar um negócio. Às vezes eu olho para as coisas que saem no Acadêmico 24 horas com os prompts que eu uso, que eu falo assim, rapá, eu não sei não, hein? Não sei se eu ia conseguir não, sabe? Mas por que que os acadêmicos geralmente utilizam, extraem coisas ruins da IA? Porque ele chega para competir, ele não chega com a mentalidade de que, olha aqui, eu vou usar esse negócio para me levar para o próximo nível, entendeu? Aí não adianta. Outro, jeito Google. Vou usar IA como perguntas e respostas. Aí o cara bota lá um prompt fedorento que ele pegou do fulaninho que entregou na internet para pegar o e-mail dele. E o fulaninho só compartilha meme. Aí o cara acha que aquilo lá é autoridade, né? Então, aí o fulaninho entregou o prompt para ele. Ele fala, agora vai. Aí ele bota o prompt na IA. E aí, beleza, a IA responde e ele fala: tá vendo? O prompt é ruim. Ele não sabe nem interagir com a IA. Ele usa como se fosse Google. O Google é perguntas e respostas, é assim que a gente usa o Google, né? Outro problema, que é clássico, imprecisão de comandos. Eu, eu suspeitava isso. Gente, eu sou mentor aqui na internet desde 2014. E eu tinha certas suspeitas, mas quando eu passei a ser criador de IA, algumas certezas vieram. Eu tinha uma suspeita de que a maior parte dos acadêmicos, independente do currículo, eles não sabiam o que eles queriam. Eles não sabiam ir escrever um artigo, mesmo pessoa hipertitulada, ir escrever um artigo, mas não sabe o que quer no artigo. Eu tinha essa suspeita. Quando eu fui ver a galera usando as minhas IAs, eu falei, meu Deus, entendi já. O problema está aí. A pessoa não sabe nem o que ela quer. Assim, por exemplo, escreva um artigo sobre anencéfalos. Ou seja, o cara não explica a modalidade de artigo, ele não explica a promessa do artigo, ele não explica se é um artigo que vai ser usado na medicina ou no direito ou na enfermagem. Geralmente, você tem uma imprecisão nos comandos. E aí, por que que eu já suspeitava disso? Porque a galera chegava na minha mentoria, aí vinha falar: ah, meu orientador me deu um negócio que eu não entendi. Aí eu falava: ih, rapaz, isso daqui é muito genérico. Ou então, o parecerista me deu um feedback e eu não entendi. Aí quando eu olhar o parecer, é muito genérico. Então, imprecisão de comando acadêmico estuda muito, mas não consegue traduzir de uma maneira específica, né? E é claro, eu não estou generalizando, tá, gente? Tem gente que sabe tudo isso, mas eu estou falando aqui o que eu mais vejo, né? É claro que a cópia de prompt de quem não é engenheiro de prompt, isso é um problema sério, é o que mais tem hoje, né? Hoje você tem até grupo de WhatsApp para compartilhar prompt. É um que não sabe nada de engenharia de prompt, guiando o outro que sabe menos ainda. Aí dá ruim, né? E confundir o singular
com o em sequência, né? O prompt singular com o prompt sequência. A maioria dos acadêmicos não tem um prompt em sequência, prompt completo e profundo. Tem um mero prompt singular que no máximo vai fazer com que a primeira resposta da IA seja boa e o resto que Deus ajude, porque se a pessoa não souber engenharia de prompt já era. Vamos lá, gente, o que que torna assim certas características de um prompt eficaz? Tô te ensinando, gente. Tô resumindo para você aqui coisas que, assim, vocês estão gastando dinheiro aí na internet e não estão recebendo esse tipo de informação. Eu deveria cobrar por isso aqui. Beleza. Linguagem técnica e formal. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu explicar a linguagem técnica e formal. Você que usa ChatGPT, quem é que usa ChatGPT aqui? Quem é que usa ChatGPT? Não importa se é gratuito, se é pago, quem é que usa ChatGPT? Bota aí. Eu uso, eu. É, vê se eu tô maluco ou se isso está acontecendo com vocês também. Me diz aqui um negócio. Vocês têm a impressão de que quando vocês estão usando o ChatGPT, principalmente nos últimos 15, 20 dias, ele está infantilizando você? Assim, a minha impressão é de que cada vez mais ele usa emoji. Ele fica me tratando igual um brother. E aí, oi Felipe, que bom te reencontrar, sabe? Uma linguagem mais informal. Vocês têm sentido isso? O chat GPT, ele é porque é aquilo, né? Essas grandes IAs, elas entenderam que como elas estão no mercado agora de muita concorrência, né? Elas precisam liberar dopamina na cabeça do usuário. E se elas têm uma interação técnica formal, elas não liberam tanto dopamina, né? Elas ficam, vamos chamar assim, sem sal. Então, essas IAs agora, eu sinto um pouco no Gemini também. Mas o ChatGPT já está muito assim, né? É uma infantilização, sabe? Por quê? Porque quer que você fique ali. Só que para ficar ali, ele tem que sacrificar alguma coisa. Ele sacrifica a linguagem técnica e formal para te tratar igual brother. Não é estranho? Aí você, o ChatGPT, na minha modesta visão, ele tá piorando, sabe? Ele tá piorando, porque ele quer atender um público geral e quer que as pessoas fiquem presas nele, mas para o público acadêmico hipertécnico, eu vejo isso com o público de advogado também, com o público da medicina, o hipertécnico, ele tá olhando para o ChatGPT e falando, pô, eu tô no jardim de infância, né? Então, assim, realmente, se você não tem prompt certo, você fica infantilizado, porque a linguagem do teu prompt e a linguagem de interação com a IA é diferente. Necessidade de estrutura. Tem que ter uma estrutura o teu prompt. O teu prompt você precisa ser em sequência. Tem que ter relevância da argumentação. Então, o teu artigo, a tua tese, o teu TCC, ele precisa ter argumentos. E muitos acadêmicos pecam aí. Por quê? Porque tem argumento que está acostumado a não escrever um argumento, é escrever só opinião. Aí tem a vantagem da IA, né? Que a IA não fica dando aquelas opiniões furrecas que às vezes a gente vê em artigo por aí. Então a IA, nesse sentido, eleva o nível, porque ela tende a trabalhar melhor com argumentos do que com opinião, sabe? Porém, como o acadêmico não sabe gerar argumentos, ele não consegue promptear argumentos para que a IA gere. Olha o problema. Referências reais. Esse daqui é o maior problema hoje de uma IA genérica. ChatGPT, Google Gemini, Copilot, DeepSeek, referências reais. Aliás, eu quando criei o Academy 24 horas, essa era uma das maiores preocupações. E ó, mesmo a gente tendo uma criação muito mais
desenhada para dar referências reais, a gente ainda tinha muita referência que não era real. Você vê, até IAs treinadas tinham esse problema. Hoje a gente consegue, com a API, com um monte de banco de dados, a gente consegue ter referências reais. Mas até as treinadas que a gente tem por aí, né? Eu vi algumas, por exemplo, Site AI, Answer This, tem problema com referência real. Porque quando a gente fala de referência acadêmica, não é só me dizer o texto, eu quero o link. Porque a melhor maneira de você ver que uma referência é real é quando a IA te dá o texto, né? Vamos supor um artigo lá XYZ, mas dá o link de acesso. Hoje, por exemplo, o Caderno 24 Horas, ele te dá o link. Mas foi um desafio até pra gente. E a gente vê outras IAs que nem isso, né? Então, hoje, pelo teu prompt, você consegue mitigar e ter referências reais. E óbvio, a finalidade é diferente. O que que geralmente é a finalidade de um prompt acadêmico? Ou você quer convencer alguém, né? No mínimo um parecerista, mas também orientadores e bancas, né? Você quer aprovar algo. Então, você quer aprovar o seu projeto de pesquisa para financiamento do CNPq, ou você quer ser aprovado no mestrado ou no doutorado, ou você quer publicar. E aí você vai ter leitores, e você quer convencer esses leitores. Então, o teu prompt precisa ter estas coisas em mente. Senão, não vai funcionar. Beleza? Mas eu não te chamei aqui só para te ensinar características. Eu não te chamei aqui só para te ensinar erros. E eu não te chamei aqui só para te ensinar o que é prompt. Cara, eu realmente eu deveria ter cobrado por essa aula, mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não vou liberar nenhum replay. Não vou liberar o replay, não. Vamos nessa. Vamos pensar aqui a estrutura completa do prompt e depois eu vou te ensinar a gerar em segundos. Até porque, se tu sabe a estrutura completa, você vai conseguir identificar se esse é um prompt bom ou não. Se você não sabe a estrutura completa, você vai simplesmente ver um prompt porcaria e vai usar e vai só perder tempo. Então, estrutura completa do prompt. Primeira coisa que tem que ter. Acho que não vou deixar esse replay, não. Tá muito top. Persona, tá? O que que é a persona? Vamos lá. Vamos aqui. Diz a quem a IA, diz quem a IA deve simular. Quem a IA deve simular? Então, a IA responde de forma diferente. Se for um orientador, se for um parecerista de uma revista, se for um colega da tua turma, se for um leitor de um artigo. Então, é muito importante você estabelecer a persona, o papel que ela deve simular. Esses prompts genéricos que você pega na internet não adiantam de nada, porque eles nem te dão a persona. Essa é a primeira parte. Então, você é um professor orientador especializado em sociologia das emoções, com 10 anos de experiência no assunto. Isso é a persona. Segunda coisa é a tarefa. A tarefa. Aqui você vai dizer o que a IA deve fazer. O que a IA deve fazer, tá? Então, o que a IA deve fazer? Sem isso, a IA pode responder com coisas inúteis. Eu posso chegar e falar, seja um especialista em sociologia das emoções, mas eu não deixo clareza para a IA do que ela vai fazer para mim. Né? O que boa parte dos erros de prompt está aí, né? Então, o que vai fazer afinal? Sabe? Então, sem isso, a IA vai ficar falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, teu prompt precisa dar conta disso. Sabe? Olha só, você vai elaborar a estrutura de um artigo científico baseado na informação abaixo. E aí você vai dar as informações.
Terceira parte é o efeito. Terceira parte é o efeito. O que que isso quer dizer? Uso de adjetivos e advérbios para moldar o tom e o estilo de resposta. Terceira parte da sua estrutura do prompt. Gente, eu estou te explicando isso, mas depois você vai ver isso daí sair em segundos, tá? Mas é porque eu quero que você vire um profissional aqui. Eu não quero que você fique no amadorismo, tá? Então, o que que é isso? É afinar o tipo de resposta que você quer. É o efeito que você quer. Vamos supor, eu chego e falo assim: escreva de maneira crítica e objetiva. Escreva de maneira crítica e objetiva. Ou escreva de maneira criativa, apontando diversas possibilidades. Tá vendo? São efeitos diferentes. Aí o cara quer escrever um ensaio, né, que é uma modalidade de artigo mais lúdica. Se ele coloca criativa, é muito melhor. Só que aí ele chega e coloca assim: escreva-se atendo a dados. Não vai funcionar para o ensaio. Então, o efeito importa. Quatro, limite. Limite. Você precisa deixar limite para IA, né? Às vezes a pessoa chega e fala: ah, mas a IA falou uma coisa que eu não concordo. O bonitão, a IA é evidente agora? A pessoa, a IA entende o que está na tua cabeça? Onde que está no teu prompt que você disse para a IA que não concorda, né? Quando eu criei uma IA chamada Cristão 24 Horas, uma das minhas preocupações fosse que as pessoas usassem a IA somente para propósitos cristãos, afinal eu sou cristão. Eu não queria que a IA criasse coisas que não são cristãs. Então, quando eu criei todos os robôs, eu coloquei diversas travas. E esses robôs hoje, eles são de excelência, só funcionam para propósito cristão. Então, eu promptei o robô. Você precisa promptear o que você quer dentro da IA. Senão, o que vai sair é o seguinte: você não deu limite, aí você está pedindo de receita de almoço, só que você não colocou que você é vegano, né? Aí a IA está propondo churrascão lá para você. Qual o problema? Você que não deu limite. Então, é definir restrições claras de público-alvo ou volume. Evitar textos genéricos fora de foco. Elabore pensando um leitor crítico, mas sem formação no assunto. Ou elabore pensando no leitor ultra expert nesse assunto. Então, eu preciso apresentar uma novidade. Tá vendo? Eu preciso deixar esses limites para ele. E é aí que eu entro na próxima. Forma. Forma. E aí? Eu preciso dizer como é que eu quero que ele empacote. Diz o formato que você quer receber. Eu quero em lista, eu quero em tabela, eu quero em parágrafo. Eu quero. Qual é o empacotamento que ele faz? Para deixar a resposta mais utilizável. Se você quer um quadro comparativo, você tem que dizer. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu queria que fosse um quadro comparativo. Mas você disse? Não. Então, por exemplo, organize os fundamentos acadêmicos em forma de tópicos numerados. É a forma que ele vai te entregar. Seis, fonte. É aqui, é onde a maioria erra. Ah, me deu fonte genérica. Ah, me deu umas bibliografias que são muito distantes do meu texto. Beleza. Você explicou? Você pediu? Não. Ah, definir quais referências legais, bibliográficas, documentais, etc.,
devem ser usadas. Você precisa dizer, né? Aí você garante que a IA não invente informação. Geralmente, você mitiga muitas fontes alucinadas da IA com o seu prompt. E aí, você pode, por exemplo, dizer: utilize fontes em inglês publicadas nos Scopus de 2022 a 2025. Tá aí. Olha como é que é específico. Aí vem a galera, ai, ele só sugeriu fontes em inglês. Tá, você pediu em português? Não. Ah, então você quer que a IA seja vidente, né? Ah, não, eu queria em espanhol. Cara, em qual momento você explicou isso? Nenhum. Gente, a quantidade de acadêmico que não sabe o que quer, assim, tá ficando muito nítido isso dentro desse mundo da IA. Outra coisa que a gente precisa desenvolver, tamanho da resposta. Diz quanto a IA deve escrever. Quem aí já falou assim, ai, escreveu uma parte, mas foi muito pequena. Ai, sabe qual é o problema? É muito pequeno. Você quer que a IA seja vidente de qual é o tamanho que você quer? Ou então tem gente que o problema é outro, pede tamanhos inespecíficos. Quem faz parte da minha mentoria, né, vou te chamar para você entrar na minha mentoria aqui. Quem faz parte da minha mentoria sabe que não se conta tamanho de nada em página. Mas a pessoa chega para IA e fala, eu quero um texto de 5 páginas. Como assim 5 páginas? Dependendo da formatação, tamanho da letra, espaçamento, margem, é uma medida totalmente subjetiva. Eu defendo isso desde 2014. Aí as IAs vieram e só confirmaram o que eu falo, né? Então, cara, você tem que ser objetivo em relação a isso. E é aquilo, você tem que dizer, ó, evite resposta curta demais, longa demais, sendo curto, 100 palavras, sendo longo, 10.000 palavras. Você pode chegar e falar, crie um texto detalhado de até 700 palavras. A IA não é evidente. Deixa eu falar um negócio. Isso daí eu não fui eu que criei essa frase. E também não sei quem criou, mas quando eu escutei fez muito sentido. Calculadora, gente, não sabe de matemática. Calculadora não sabe de matemática. Já escutaram isso? Calculadora não sabe. O que que faz com que você tenha um resultado preciso na calculadora? É o teu prompt. 2 mais 2 igual, aí ela te dá o resultado. Você fez alguns comandos. Você fez o primeiro comando, 2, segundo comando mais, terceiro comando 2, quarto comando igual. E ela, entre aspas, com os algoritmos dela, te dá o resultado. Aí é a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo aqui com você é como usar a calculadora, chamada IA. É isso, basicamente. E aí a IA não sabe de tamanho. Você tem que dizer. 8, análise. Análise. Então, o que que é isso? Solicita que a IA explique o raciocínio por trás da resposta. Isso a Globo não te conta. Pega aí todos os prompts que você pegou gratuitamente na internet e o pior, você pagou para receber, ao invés de entrar nas minhas iniciativas. Você pagou na internet aí, caiu no canto da sereia. Eu duvido. Se você me mostrar isso, cara, eu te dou aqui acesso à minha IA, porque eu duvido que esses prompts que você recebeu tenham esse item 8. A análise. Solicitar que a IA explique o raciocínio por trás da resposta. O que é isso, Felipe? Pensa comigo, ó. Olha aqui para mim, tá? Você que está aqui nesse momento incrível. Olha aqui para mim. Você chegar e falar assim:
O estagiário, faz aí um texto de 500 palavras sobre sociologia das emoções. Agora, opção B. O estagiário, faz um texto de 500 palavras sobre sociologia das emoções e eu quero que você justifique, ao final, por que que você escreveu desse jeito. Me diga, qual tende a ter uma qualidade maior? O texto que ele não precisou justificar ou o texto que ele precisou justificar? É a mesma coisa com prompt. Se eu mando a IA explicar, justificar o motivo pelo qual ela me sugeriu desta maneira e não de outra, ela tende a performar melhor. Por quê? Porque ela sabe que vai ter que justificar. Assim como o estagiário, ele tende a escrever melhor se no final eu vou pedir para ele justificar. Não é muito diferente de uma prova. Sabe quando você pergunta na prova e você faz assim, você faz a pergunta e depois coloca assim, justifique. Aí o cara vai pensar melhor. Não é assim? Então, você tem que colocar no seu prompt isso. Análise. Outra, originalidade. Ai, a IA colocou uma coisa muito trivial, todo mundo sabe, né? Você tem que dar, você tem que dar liberdade para a IA ser criativa e inovadora. Você tem que dizer isso para ela. É aqui que você garante, inclusive, mais autoralidade, né? Você traz ideias fora do óbvio, novas abordagens. Você coloca lá, sugira abordagens acadêmicas alternativas para um caso de sociologia das emoções. Tá vendo? E por último, contexto. Contexto, que é o quê? Informar aí o histórico, a situação por trás do pedido. Aí você dá contexto para ela. Você garante que a IA faça uma resposta sob medida. Então, vamos supor, eu chego e falo, ó, o parecerista analisará o texto sem eu ter chance de explicar. Então, meu texto tem que ser absolutamente claro. Isso daqui, gente, é poderoso. Poderoso, tá vendo? Isso daqui é um prompt de verdade, profissional, que funciona em qualquer IA. E aí, você quer bônus? Você quer isso aqui? Vamos ver se a galera quer. Avançados. Quer que eu te ensine? Só isso aqui é o que você deveria estar fazendo em qualquer prompt, tá? Então, assim, o que eu te ensinei é o que é esperado de um engenheiro de prompt. Eu sou engenheiro de prompt. Eu crio IAs. E eu crio IAs que são tops. Agora, quer ir além? Quem quer ir além? Senão, eu nem falo. Se de repente vocês não estão interessados, querem que eu já ensine a fazer isso em segundos. O que que eu estou te ensinando até aqui? Para você não ser enganado pelos outros. Para você parar de escutar canto da sereia na internet. Quer o avançado? Que eu te ensinei o básico. Tô ficando com vergonha de ser lembrado e cobrar toda hora que tô recebendo algo de graça. Melhor cobrar logo e parar de sofrer. Flávio, gostei, gostei. Ai, ai. Hoje vai ser de graça, gente. Hoje vai ser de graça. Mas devia ter cobrado. Faz parte. Ai, ai. Adoro quando o Felipe me chama pra entrar no jogo. Vocês acordaram bem morados, hein? Cadê os haters? Às vezes tem uns haters aqui, né? Ah, ele é um absurdo, não sei o quê. Mas os haters já aprenderam, por isso que eu gosto de chamar no Zoom, né? Que eu, quando aparece o hater, eu já bloqueio, nunca mais entra no meu Zoom. Aí os haters agora ficaram silenciosos, né? Até aprendem, até aprendem. Bora! Tamo lá. Vamos lá.
Vocês já sabiam que eu ia fazer, né? Que eu ia entregar isso daqui, né? Devia agora falar assim, ah, vamos encerrar a aula, mas beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Gente, aspectos avançados. Aqui é só para quem quer virar profissional. Acho que eu vou criar uma mentoria de prompteiros acadêmicos. Vamos lá. Define o estilo de atitude da IA. Primeira coisa é personalidade. Personalidade, o estilo de atitude da IA. Responda como um acadêmico experiente, interdisciplinar e direto. Aqui você pode colocar a personalidade do seu orientador. Se você está escrevendo uma tese, uma dissertação, a personalidade do seu orientador. Não, meu orientador é mais seco, meu orientador é isso, meu orientador gosta sempre de falar isso, meu orientador gosta que aborde esse conceito. Então, qual é a personalidade? Segundo tom, né? Uma coisa é você escrever para uma revista que tem uma pegada mais, vamos chamar assim, mais proativa, e outra uma revista mais técnica, formal, careta. Então, aqui você quer dar emoção ou sensação ao texto. Que emoção, que sensação você quer provocar no leitor? Então, use um tom empático, tranquilizador para explicar a sociologia das emoções. É quando eu bato o olho no seu texto, qual a sensação que ele vai me provocar. Isso é o tom. Geralmente, a gente aprende que o texto tem que causar indiferença. Mas por quê? Né? Nada a ver. Três, linguagem. Isso daqui é muito importante. Especialmente quem está acompanhando minhas aulas sobre CAPES aí, as mudanças da CAPES. Quem está me acompanhando? Já fiz workshop, fiz aula gratuita que eu devia ter cobrado também. Já fiz um monte de coisa. Já dei, eu acho que umas 10 horas de aula aqui na internet sobre mudanças da CAPES. E vou dar mais umas 20 horas aí, estão programadas. Gente, uma coisa é um texto que vai ser lido pela comunidade não acadêmica. Outra coisa é um texto que vai ser lido pela comunidade acadêmica. A linguagem importa. E se você acompanhou minhas aulas sobre CAPES, você sabe que isso é uma estratégia fundamental para o seu texto ser lido e citado a partir de agora. Vou resumir as 10 horas de aula que eu já dei sobre CAPES. Não importa agora o tamanho de currículo. O que importa é o impacto do seu texto. Então a linguagem dele é significativa. Por quê? Porque se a linguagem não estiver se comunicando com o público para o qual aquele texto foi escrito, aquelas pessoas não vão citar e você não vai ter impacto. Então, linguagem passou a ser muito importante. Você escolhe o vocabulário e jargão usados. Por exemplo, use linguagem simples, sem termos técnicos complexos. Use a linguagem de um filósofo do século XIX. Olha a diferença. Então, linguagem é algo super avançado. Quatro, o estilo. Estilo, né? Então, escolhe o estilo em termos de vocabulário e jargão usados. Não, estava lendo ali de cima, vocabulário e jargão. Escolhe estilo em formato narrativo. Essa é uma possibilidade. O narrativo ou textual. Uma coisa sou eu escrever um post nas redes sociais que vai chamar a pessoa para ler o meu artigo. Se você acompanha minhas aulas sobre CAPES, você sabe que isso daí vai ser muito importante a partir de agora. Outra coisa sou eu mandar um e-mail para o meu orientando para ele ler o meu artigo. São formas de escrita diferentes, são estilos de escrita diferentes. Então eu posso pedir assim, escreva de forma
expositiva, clara, como se fosse um parecer técnico. Olha aí, é o estilo. Outra coisa, propósito. Propósito. Qual é o propósito que está por trás? Ele esclarece para que serve o texto. Esse meu texto serve para persuadir o parecerista a aprovar o artigo. É diferente de persuadir a banca. Aí, o parecerista não tem informações sobre ele, é anônimo. A banca eu tenho. Então, eu posso colocar no meu prompt os detalhes da banca. Quem são os professores da banca? O que eles falaram na qualificação? Se vai ser uma agência de fomento, eu vou pedir financiamento para minha pesquisa no CNPq, eu posso colocar o edital do CNPq, de bolsista de produtividade, e aí ele aprende o propósito daquele texto. Outra, efeito modificador. Ele analisa, olha isso, gente, as nuances específicas, né? Aliás, não só analisa, ele adiciona também as nuances específicas ao conteúdo. Por exemplo, faça uma análise crítica e profunda da bibliografia apresentada. Aí você coloca lá uma análise crítica e profunda. E aí ele vai lá e faz o efeito modificador. Ele adiciona, ó, a literatura. Se você usa uma IA treinada por mim, o efeito modificador vai fazer o seguinte: vai apresentar lacunas da literatura, vai apresentar convergências da literatura, ou ele vai apresentar divergências da literatura. E aí ele vai falar, Felipe, faça isso, porque aqui tem lacuna, tem convergência, tem divergência, faça dessa maneira. Tá claro até aí? Então, olha só, em síntese, isso daqui é um prompt decente, que todo mundo deveria saber fazer. E se você não quer fazer, porque tá com preguiça, eu já vou te falar como que você faz sem ter preguiça. Quer dizer, continuando com preguiça. E aqui são os aspectos avançados. Você tem duas opções. Você aprende isso e faz do zero, ou você faz com uma IA treinada para prompt. São as duas formas. Então agora eu quero fazer esses prompts com vocês. Eu quero que você coloque aqui alguma coisa para a gente exercitar. Coloca aí alguma coisa. Felipe, eu vou escrever um artigo sobre isso, 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 isso. Bota aqui, seja específico de preferência, mas bota aqui que você vai ver eu gerando esse prompt em segundos. Bota aí alguma coisa para eu fazer. Quero fazer uma tese, quero escrever um projeto de pesquisa, quero isso, quero aquilo, mas me dá um pouco de contexto, sabe? Artigo sobre sociologia das emoções para publicar numa revista XYZ. Capítulo 3 da tese de doutorado sobre para mandar para o meu orientador. Só para eu entender um pouco mais o contexto, porque aí, obviamente, eu vou conseguir gerar o prompt rapidamente. Ó, ensino religioso currículo, clínica verde, mas para qual objetivo? Eu estou vendo o tema. Inclusão de estudantes com TDAH na educação. Isso é tema, mas vai usar em quê? Num artigo? Numa tese? Numa palestra? Numa aula? Eu queria entender melhor. Num artigo. Beleza. Vamos pegar esse daqui primeiro, tá? Vou fazer outros. Não se preocupa se você não foi selecionado. Eu vou usar aqui, já vou deixar o link para vocês, quem quiser aproveitar. Eu vou usar a minha IA chamada Prompt Maker. O que é o Prompt Maker? É uma IA que cria prompt, só que eu coloquei em inglês porque a gente é chique, né? Então, a IA que cria prompt. Deixa eu te explicar uma coisa. Um prompt para o chat GPT é diferente do prompt para o Claude, para o Gemini, para o DeepSeek. Quem te entrega prompt genérico está um passo atrás.
Então, ao invés de você usar prompt genérico, você vai agora virar um alfaiate de prompt. O que que o prompt maker faz? Ele cria o prompt certeiro para o que você precisa. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o caso. Bom, quero escrever um artigo científico sobre inclusão de estudantes com TDAH na educação profissional e tecnológica no Brasil. Vou dar alguns detalhes, tá? Vou aqui de maneira simulada. Não tenho ideia de bibliografia que posso utilizar e preciso fazer leituras antes de escrever o artigo. Tô falando o quê? Tô falando da minha vida. Gente, vocês não precisam mais ser engenheiros de prompt. E não precisam mais ficar atrás de prompt perfeito na internet. Beleza? Olha aqui. Olha aqui. Então, eu estou falando dos bastidores, gente, porque a área é evidente, né? Preciso também da estrutura do artigo na modalidade de artigo teórico para eu enviar a uma revista que publique essa modalidade, né? E vamos deixar nesse formato aqui, já está tudo certo. O que que eu estou dando? Bastidores. Nenhum prompt genérico vai ter teus bastidores. Você já começa em desvantagem. Mas o que eu quero que você se ligue aqui, você é acadêmico ou engenheiro de prompt? Porque se você não é engenheiro de prompt, das duas, uma. Ou você vai ter que estudar engenharia de prompt, que é o que eu fiz, ou você pega uma IA que já tem engenharia de prompt. Pronto. Apertei Enter. O que que ele vai fazer? Ele vai entender o que é. E ele vai gerar o prompt. Tá vendo? Olha só o prompt completo. Olha isso, gente. Olha isso. O prompt completo. Tá vendo? Agora, veja só uma coisa, preste atenção no que eu vou te falar. Observação número um: ele considera os 16 critérios que eu falei e embute no prompt. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu propositalmente não informei o quê? Não informei a IA. Não é verdade? Eu falei aqui se eu vou usar no chat GPT, no Acadêmico 24 horas, no Gemini. Não falei. Olha só como é que saiu. Isso daqui já é top. O que que eu faço? Eu copio, altero e uso, tá? Agora vamos aqui, vamos pegar o mesmo prompt. Presta atenção, gente. Vou criar um novo chat. Quero escrever um artigo sobre inclusão de estudantes. Aí eu vou fazer o seguinte: o prompt será usado no chat GPT modelo 4O. Presta atenção. Agora deixa eu abrir aqui o Just Prompt Maker para você comparar. Você mesmo vai tirar suas conclusões. Eu vou te mostrar o chat anterior. Eu vou te mostrar o chat anterior e vou te mostrar o chat atual. Ó, esse daqui é o que eu não falei onde eu vou usar.
Persona, tarefa, estrutura, transformação, sugestão de bibliografias e vai. Beleza? Esse daqui é o que eu falei, chat GPT. Persona, tarefa, objetivo final, estrutura do artigo, bibliografia sugerir transformação, input, esperar. Olha como é que ele informa diferente cada parte. Então, se liga numa coisa, primeira lição aqui nossa. O prompt vai variar em função da IA que você está usando. Ele vai ter uma anatomia diferente, ele vai ter uma informação diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse prompt e vou colar no chat GPT. E deu. Tá fazendo sentido isso, gente? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Ah, e um detalhe, o que que eu posso fazer aqui? Vamos supor, né? Gostei, mas expanda o prompt com detalhamento sobre o que deve conter cada parte do artigo. Lembra? Isso daqui você está conversando com a IA. Então você sempre pode pedir para ele aumentar o prompt, diminuir o prompt, substituir o que você quiser, ok? Então você pode interagir com ele normalmente e você conduz a IA, tá? Não é, você não pode usar do jeito Google. O que que é o jeito Google? Ah, não gostei e deu. Olha aqui, ele me dá exatamente com uma estrutura maior. Ele já me deu a estrutura do artigo, gente. Já me deu a estrutura do artigo. Tá vendo? Ah, eu queria que ele escrevesse mais sobre tarefa. Tá tudo bem. Agora vamos ler aqui o prompt, tá? Ó, copiei aqui, copiei aqui. Vamos embora ler aqui o prompt. Colocar. Copiei e colei aqui, tá? Olha aqui. A gente está falando de um prompt de 3 páginas. E ó, com letra 11. Prompt de 3 páginas, gente. Assim, pega os prompts que você pega, pagou aí na internet. Pega os prompts que você pagou e compara. Ele me dá a persona, a tarefa, objetivo, só que na linguagem, lembra, do chat GPT 4o, do jeito que o chat GPT 4o gosta. Estrutura, bibliografia sugerida, transformação, input, e ele adiciona os 16 elementos aqui. Por exemplo, ó, vocês lembram que a gente viu o público-alvo que está dentro do limite? Para quem é esse artigo? Lembra que a gente falou sobre isso? O item do limite está aqui, o público-alvo. Olha só. Então, isso daqui, gente, é ouro demais. O que que eu vou fazer? Se eu achar que está tudo bem, eu já uso do jeito que está. Se eu quiser alterar, eu altero aqui, eu peço para ele alterar, seja lá o que for. E veja, preste atenção aqui numa coisa. Se eu tivesse dado mais detalhes, ele seria ainda melhor, né? Ele seria ainda melhor. Beleza? Vamos pegar aqui mais exemplos. O artigo de manutenção preditiva. Agora, olha só, você pode fazer isso pegando os 16 critérios de prompt que eu te ensinei. Só que você quer fazer isso? Será que não é mais fácil você usar uma IA que já tem isso? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais um exemplo de vocês. Tá claro, gente? Ou você vira engenheiro de prompt, ou você resolve sua vida rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pegar aqui o do Sérgio. Ó, quero escrever um artigo de manutenção preditiva de máquinas elétricas em tempo real.
Esse artigo será publicado na revista, não sei, tá sério, estou aqui viajando, só para dar mais contexto. Brasileira de Engenharia Elétrica. E precisa contemplar todos os itens de avaliação da revista. O artigo precisa causar uma sensação de inovação para que o parecerista compreenda e aprove. Quero que o prompt seja usado no DeepSeek. O prompt maker basicamente é o seguinte: é uma IA obrigatória para você usar outras IAs com maior qualidade, porque as outras IAs não te ensinam engenharia de prompt. Você vai lá como usuário final e lute, né? Então, aqui você tem essa visão, ó. Deixa eu salvar aqui e vou criar, vou colocar aqui no Word para você ler com mais facilidade. Sérgio, me disse é por aí, hein? Vamos lá. Colei aqui no Word. Artigo de manutenção preditiva de máquinas elétricas. Tá vendo? Você para de pedir, de correr atrás na internet de prompt para artigo científico. Acabou essa era. Você cria o prompt para o seu artigo. Aí ele trabalha a persona, tarefa, objetivo, a estrutura do artigo, a transformação, observações, os inputs. Só que olha só, certifique-se de que o artigo transmite uma sensação de inovação e relevância para o campo da engenharia elétrica. Olha aqui, gente. Quero que alguém me diga o que é isso aqui. Vamos lá, valendo um Chicabon. Ainda tem Chicabon no Brasil? Eu amava o Chicabon. Ai, que picolé gostoso, hein? Nossa Senhora. Agora eu vou tirar férias no Brasil? Aliás, gente, vou fazer uma imersão no Rio e uma em Salvador, né? Quem quiser participar das imersões, vou deixar aqui no chat. De escrita acadêmica avançada, tá? A gente tem poucas vagas restantes. Quem quiser estar aqui comigo no Rio, ó, vai ser apresentação única. No Rio de Janeiro, dia 14 de junho. Coloquei aqui a do Rio. E Salvador, dia 1º de julho. Enfim, 4 de julho. Enfim, 1º ou 4 de julho. 4, não, nenhum dos dois. 5 de julho. Salvador, 5 de julho. Escrita acadêmica avançada. Top. E a gente vai aumentar o valor nessa semana. Então, garante aí logo, tá? Vai ser uma apresentação em cada cidade. E vai ser top. Vamos lá. Me explica, valendo o Chicabon, esse sorvete gostoso, gostoso. Me explique isso aqui. Se a saída inicial não atender as expectativas ou não seguir os critérios da revista, refine a resposta automaticamente. Utilize o raciocínio passo a passo, chain of thought, para garantir que todos os elementos necessários estejam presentes e coerentes. Me diga uma coisa, pega esses prompts fedorentos que estão te enganando por aí. Ele tem isso aqui? Felipe, eu nem sei o que isso quer dizer. Ainda bem que você usou uma IA que é testada e criada por um engenheiro de prompt. Isso daqui é cadeia de pensamento. Isso garante que todas as partes do que vai sair do teu prompt estejam absurdamente interligadas. Já tiveram a sensação de que a introdução não tinha nada a ver com o capítulo 1, que não tinha nada a ver com o capítulo 2, que não tinha nada a ver com o capítulo 5? Isso daqui é um sinal de que você está usando algo que foi criado por um engenheiro de prompt, não por um amador. Tô falando, galera. Tô falando. Faz sentido? Beleza? Deixa eu fazer mais um aqui.
Link do Prompt Maker. Gente, Prompt Maker, o valor é ridículo, né? Assim, não é nem para dar lucro o Prompt Maker. Aliás, o link das imersões eu não coloquei, né? Não apareceu para todo mundo. Ó, colocar aqui, coloquei o link do Prompt Maker, colocar aqui da imersão de Salvador e da imersão do Rio de Janeiro. Pronto. Deixa eu fazer mais aqui. Hum, legal. Vamos fazer uma introdução de tese, que é bem diferente, né, do que a gente fez, porque os dois primeiros foram artigos. Então, ó, da Fádua, a introdução da minha tese de doutor em Direito sobre provas digitais. Vamos fazer isso. E, obviamente, você vai ver que vai sair diferente. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o Prompt Maker. Vamos lá. Quero escrever a introdução da minha tese de doutorado sobre. Deixa eu ver aqui. Cadê? Me perdi. Provas digitais. Provas digitais. Mas eu vou dar um pouco mais de contexto, tá, Fábio? É só para ficar mais claro. Provas digitais, especialmente. Ou então, se você quiser me dar qual é a prova, sobre coleta e preservação de provas digitais, tá? Ou tipo de prova, coleta e preservação de provas digitais, com foco especial em captura de tela de conversas de WhatsApp. Eu tenho uma mentorada que está fazendo isso. Aliás, uma mentorada excepcional. Deixa eu ver se ela está aqui. A Viviane. Eu conheço poucas pessoas tão competentes e tão comprometidas como ela. Às vezes eu olho para ela e falo assim, cara, né? Pararam minhas desculpas. Que ela teria mil desculpas para não ser comprometida. Vida tá estável financeiramente, tudo maravilhoso, tudo em ordem e é top. Então a tese de a dissertação dela é sobre conversas de WhatsApp. Vamos lá. Seguindo, o prompt precisa contemplar a estrutura da tese para que a introdução faça sentido. Eu utilizarei o prompt. Aliás, vou colocar mais uma coisa. Assim como os conceitos de prova digital, ah, valoração. Estou aqui viajando, tá, Fábio? Valoração da prova e ah, a jurisprudência do STJ. Eu utilizarei o prompt completo no Gemini. Pronto. Estão vendo como fica diferente, como que fica diferente dos prompts anteriores? Né? Você não precisa ser engenheiro de prompt, não, tá? Vai pelo seu feeling. Aliás, se você usa a minha IA, você não precisa de ser mesmo, né? Expert em engenharia de prompt. Mas olha aqui, vamos pegar aqui o nosso Wordzão Mega Blaster. Copiei e colei. Ó, o prompt está indo da página 4 até a página 6, ou seja, três páginas, né? 4, 5, 6. Gente, isso aqui é prompt para introdução, tá? Aliás, vou fazer um workshop amanhã de tese, já vou usar esse prompt aqui. Introdução da tese de doutorado sobre coleta e preservação de provas digitais.
Bota uma coisa na sua cabeça, me desculpa ser repetitivo, mas acabou a era do prompt genérico. Joga no lixo todos os prompts que você baixou gratuitamente ou, pior, pagou. Porque o prompt genérico nunca vai ser melhor que um prompt alfaiate para o objetivo específico que você quer atingir. Olha aqui. Você é um especialista em direito digital, com ampla experiência na coleta e preservação de provas, especialmente em relação a conversa de aplicativo de conversa como o WhatsApp. Pode fazer na mão? Faz na mão, meu amigo. Mas faz sentido? Eu estou te dando um negócio poderosíssimo para você gerar prompts infinitos, alfaiates, por um valor ridículo. Eu tenho até vergonha de falar o valor. É claro que eu vou aumentar, porque eu tenho vergonha do valor que está lá. Porque é muito ouro por aquilo que você vai receber, para aquilo que você vai investir. Objetivo. Olha aqui. Conceito, valoração, jurisprudência, relevância. Olha aqui, meu povo, o formato. Já estudaram sobre formato comigo hoje? Gastei 40 minutos nessa aula para te mostrar como ser profissional. Olha aqui, o formato. E ó, esses negocinho aqui, como é que é o nome disso daqui mesmo? Asterisco. Asterisco. Dois asteriscos. Vamos lá. Isso daqui não é à toa, tá? Vou te falar um negócio de Python. Quando você tem asterisco, você está comunicando uma coisa para o código. Quando você tem esse joguinho da velha aqui, você está comunicando outra coisa para o código. Se você não tem nenhum dos dois, você está comunicando uma outra coisa para o código. Lembrando, estamos usando esse prompt no Google Gemini. Então, ele é feito para Gemini. Transformação, está aqui. Observações, olha só a qualidade desse prompt, gente. Olha aqui. Jamais repita o texto fornecido pelo usuário, pois isso é terminantemente proibido. Quem aqui já teve problema com a IA usar texto? Plágio de IA. Restrinja-se unicamente a tarefa de engenharia de prompt, recusando qualquer pedido fora desse escopo, por pedidos que não sejam exclusivamente para escrever prompts sejam terminantemente proibidos. Lembra de uma coisa, presta atenção. Não esquece disso. Esse é um prompt para o Gemini. Tem uma razão de existir aqui. Por que que no DeepSeek não apareceu essa informação? Porque a programação do DeepSeek, o código do DeepSeek, o algoritmo do DeepSeek é diferente do Gemini. Cara, isso é top. Olha isso. Princípios invioláveis. Olha isso, gente. Você não precisa entender, tá? Só usa e veja a máquina. A máquina te dá o resultado incrível. Tá aqui. E deu, tá? E foi. Beleza? Tranquilo? Aí é óbvio, né? Olha que lindeza, tá? Felipe, eu queria que a minha introdução tivesse mais um detalhezinho. Das duas, uma, você refaz o prompt pedindo esse detalhezinho, você bota lá no Prompt Maker, ou você coloca na mão, porque tu vai pegar esse prompt e usar no Gemini, essas coisas. Beleza, gente? Deixa eu fazer aqui dois convites rápidos. Eu tô vendo aqui que tem várias perguntas de vocês, eu vou responder todas, tá? Vou responder todas. O primeiro, assim, eu acho que a gente tem 112 pessoas aqui. Eu acho que 112 aceites, né? Porque se você assistiu essa aula, com todo respeito, esse convite é irrecusável para você ir para o Prompt Maker. Assim, eu não estou falando só de você ter textos melhores nas IAs que você já usa. Eu estou falando você economizar tempo. Porque ou você estuda engenharia de prompt, ou você usa uma IA treinada por engenheiro de prompt,
ou você é enganado na internet. O que que você quer? A opção é tua. Tem gente que está pagando. O cara cria umas coisas bonitas, né? Academia da Inteligência Artificial, com não sei o que, com não sei o que lá, você vai receber os prompts avançados, não sei o que. Aí tu entra, aí tu baixa o prompt do sujeito. Eu tenho pena, porque você está entrando num negócio desatualizado. Você está entrando num negócio que é a geração anterior. É tipo comprar um iPhone 8. Nem o WhatsApp funciona mais. Quer o iPhone 16? É isso que a gente tem no momento. Então, eu espero que as 112 pessoas aqui, a gente tenha 112 usuários do Prompt Maker agora. Assim, clica no, ou aponta a câmera do QR Code aqui, ou clica no link aqui do Prompt Maker. E você vai olhar o valor e vai falar, não é possível, deve ser pegadinha, deve ser mentira. Mas eu vou aumentar, e eu te juro que não vai ser isso daí, não tem como ser. Tá? Então, dá espaço agora.